Parece que algo explodiu dentro de mim. Eu não chorei, mas eu senti que aquela Tânia foi quebrada. Uau. E eu falei, nossa, que forte. E ele falou assim, e tem mais. Te fiz uma promessa. Um presente te disse que te dava. E esse presente está chegando para ti. E digo mais para você, as portas dessa terra se fecham para você aqui. Tu veio, mas as portas vão se fechar. Porque vou eu te levar para tua terra. E lá eu vou fazer o que eu tenho para fazer na tua vida. Olá, seja muito bem-vindo ao RecontarCast, o nosso podcast de testemunho. Quero agradecer você que assistiu o nosso último episódio e convidar você que ainda não assistiu, que você vai lá, assista o nosso último episódio, deixa o seu like, compartilha com várias pessoas, porque você pode abençoar a vida de outras pessoas compartilhando também o nosso testemunho. E muito feliz hoje de estar aqui recebendo uma pessoa muito especial. Ela que hoje vai contar um pouco da conversão dela, e é um privilégio para mim estar recebendo ela aqui hoje, Tânia Brito. Seja muito bem-vinda ao nosso RecontarCast. E antes dela contar, gente, o testemunho dela de conversão, eu quero que ela fale um pouco da vida dela, né? Da infância. Vamos conhecer um pouco da história da Tânia Brito hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né? E muito obrigada. Vamos falar um pouquinho da Tânia Brito, né? Tânia Sim, Brito. Tânia Brito, né? Eu vou contar um pouquinho do meu começo, né? sim, da sua Da minha infância, infância. Minha infância, aos meus 11 anos de idade, né? Eu conheci Jesus. Conheci Jesus por uma amiga. Uma amiga e aí nós era vizinha e essa amiga, ela me chamou para ir para Jesus. Eu era muito pequena, muito nova, mas eu sentia desejo de sentir o que era Jesus. E meus pais não eram evangélicos, né. sim. Meus pais era católico, mas aqueles católico de ir na igreja só para ter um batismo dos filhos e tá tudo bem. E dizia-se católico, e estava tudo bem. Mas Uhum, eu comecei a sentir vontade de ir. E essa minha amiga vai, né, e me convida para mim ir para uma igreja, que ela e a mãe dela sempre estava indo, né, e eu queria uhum. ir com ela, porque era uma amiga. E comecei a ir na Congregação Cristã do Brasil com a Nilde. A Nilde foi uma amiga muito, assim, que eu tenho um amor por ela ter me levado para Jesus. Só que meus pais não era. E eu comecei a ir e comecei a gostar. E quando menos espera, a Tânia Brito se batiza com 11 anos de idade né, na igreja da Congregação Cristã do Brasil. Uhum. E ali começa o meu começo. Amava todos os trabalhos da Congregação Cristã do Brasil, fazia a minha parte da minha vida. Mas era uma luta travada, porque Sim. os meus pais não eram cristãos. E minha mãe, né, ela não gostava muito de crente. Minha mãe falava: "Eu não gosto desses crentes, eu não quero saber você ser crente". E nós veio de uma família católica. Sim. Mas aí se passou-se o tempo e eu fiquei na Congregação Cristã do Brasil até os meus 14 anos, mas não aguentei a pressão, porque eu era sozinha, aí eu saio da presença. Uau. Aí eu saio da presença de Jesus e vou para o mundo, e aí o mundo me abraça, Sim, que o mundo faz isso com a faz gente isso com a e gente. abraça. Aí ele me abraçou, o mundo me abraçou, jovem, adolescente, né, adolescente para jovem. E aí foi, minha família era muito festeiro, muito de festa, e ali a Tânia se envolve em festa, festa, e esquece de Jesus, abandona Jesus, né. Sim, Mas via sempre aquele vazio, ao mesmo tempo querendo algo, mas não sabendo que esse algo era era Jesus. Jesus, vazio. Mas muitas pessoas me falava e eu peguei uma revolta, eu peguei, assim, uma implicância, eu não queria saber, não queria saber de Jesus mais. Eu falei: "Não, não, não, não". E até, né, muito difícil de falar isso, acabei indo se envolvi muito no bandismo. Mas essa implicância, ela tinha um motivo?
Sim, especial? ela tinha uma implicância por causa que eu queria viver aquilo que elas estavam vivendo, e quando chegavam até a mim dizer de Jesus, eu sabia que aquilo era o certo, e eu queria viver aquilo, mas ao mesmo tempo eu era nova, e eu achava assim: "Ah, eu vou abandonar tudo para servir esse", tá difícil. Então Sim. para mim era difícil por eu ser Renunciar, só. né. Renunciar ao Né, pecado. e assim foi indo, e até que acabei se envolvendo no bandismo, comecei a ir para uma umbanda, comecei a me envolver com o espiritismo. Essa quando você começou a se envolver com a umbanda, você tinha quantos anos? Eu já tinha eu comecei aos meus 18 anos eu comecei a ir. Aí depois eu dava uma parada, porque eu olhava assim e falava: "Eu não sei o que está acontecendo". Mas aí eu casei, né, aí fomos só luta, foi só luta, luta, luta. Aí eu casei, tive minha primeira filha, que é a Sim. Renata Brito Lemos. Tive uma filha. E teve um casamento muito conturbado, muita luta, 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 que tinha hora que eu falava: "Meu Deus, acho que eu vou morrer". Hum, Mas virava e mexia, ouvia alguém falar de Jesus. sim, E falava: "Volta para vai para Jesus". E eu olhava e falava: "Ai, eu não sei se eu quero isso para mim". Mas sofrendo muito, passei por muitas lutas nesse tempo. sim. E depois, para não crescer tanto a minha infância, aí depois eu perdi o meu primeiro marido, né, meu primeiro marido faleceu, aí eu tive o segundo marido. E mesmo assim, de vez em quando eu ia na igreja, e eu via, né, falando, só que já não mais na congregação, mas ia É, em outras denominações, né. denominações. Isso, estava indo, só que eu ficava ouvindo, mas muitas vezes e as pessoas falam: "Tânia, para mudar a vida tem que ter Jesus", e eu peguei um hábito, e todo mundo chegava até a mim e falava de Jesus, e eu falava: "Ai, tenha fé". Até que um tempo o meu apelido ficou Tenha Fé. Porque aonde eu passava, eu falava para todo mundo que falava de Jesus, eu falava: "Tenha fé". Tenho E fé. mas eu não tinha fé, eu não tinha fé. Aí eu tive o segundo casamento, tive mais 2 filhos, que é o Luiz Augusto e a Juliana. E aí nesse segundo casamento foi aonde que eu comecei a ir para a igreja, mas Sim. não queria também nada com Jesus. E aí Jesus começou a falar comigo. Aí começava a falar de coisas que ele ia fazer na minha vida, mas eu estava igual Tomé, tinha que ver para crer. E eu falava Desacreditada. desacreditada, desapontada com o mundo, com tudo, eu estava muito rebelde. Eu estava muito rebelde. E as irmãs chegavam: "Mas Deus tem uma obra com você". Eu falava: "Olha, que obra que é essa? Jesus vai fazer, vai fazer". Eu falava: "Que tanto que esse Jesus vai fazer e Que ele não faz nada na minha vida". E muita gente, mas muitas mulheres de Deus que passou na minha vida, falando: "Deus tem uma obra com você". E eu falava: "Deus tem um chamado, tu é mulher para levar uma palavra para o mundo". Eu falava: "Palavra? Que palavra? Não tem nem vida certa". E no meu segundo casamento, né, eu passei muito sofrimento, tentei sim. 2 suicídio, Uau! passei muito sofrimento, não queria viver. Chegou uma época da minha vida que eu só queria morrer. Sim. E um tempo que eu já estava vendo coisas assim que eu sentia, né, a voz do inimigo sobre o meu ouvido. E dizia quando não era para me tirar a minha vida, mas que eu tirasse a vida do meu marido. Uau! Meu Porque Deus. aí começou a ter as traições e Sim. aquelas coisas toda, e aí até que um dia eu vou de novo para a igreja, e passava assim, e as pessoas muito amigos, nascida e criada, né, no São Paulo, numa cidadinha pequena, mas todo mundo nos conhecia e passava. "E aí, tá indo para onde?". "Para a igreja". "Tenha fé". Aí eles falou: "Tenha fé mesmo". Eu falei: "Tem que ter fé". Mas eu saía da igreja: "E aí, Tânia, aí você viu como Deus falou com você?". Eu falei: "Ah, então, ele só fala, fazer que é bom nada". E Meu fiquei bem descrente. Até que um dia Deus marcou um encontro comigo, e foi tão lindo, né, a minha conversão, assim, a volta para Jesus. Eu nunca esperava daquela maneira. E eu estou um dia já com o meu casamento, bem dizer, destruído, Falido, né. falido, toda destruída, toda machucada. Aí um dia chega a minha irmã e a minha tia.
já estavam em Portugal. E elas foram para Portugal, e nisso irmão do meu cunhado, um cunhado meu vem de férias de Portugal Uhum. para o Brasil e passa na minha casa. E ele passa na minha casa e eu converso com ele, e eu pergunto para ele como que é lá, Josias, e ele: "Ah, é bom isso e aquilo, isso e aquilo". Eu falei: "Ai, que vontade de ir". Ele falou: "Vamos". Aí eu peguei e falei: "Olha, se eu pudesse eu ia". Ele falou: "Vamos". Eu falei: "Mas é que eu não como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro agora para mim ir". Aí falou assim: "Pede para o meu irmão emprestado, quem sabe ele te empresta, você vai para lá". Aí eu falei: "É, vou ver". E nisso eu já tinha tentado, eu já tinha o passaporte, porque eu tinha tentado entrar nos Estados Unidos. Sim. E eu não consegui. Naquela época eu não consegui, eu tentei entrar com meus 2 filhos, que até aí eu tinha a Renata e o Luiz Augusto. Uhum. Eu não tinha a Juliana. Mas não consegui, não consegui entrar, eu já tinha o passaporte. Ele falou: "Mas você já tem o passaporte?". Eu fui e falei: "Eu vou conversar com meu cunhado então e vamos ver". E eu cheguei no meu cunhado, que ele chama Samuel, casado com a Sônia, e eu falei: "Samuel, deixa eu te fazer uma pergunta, você não me arruma um dinheiro para mim ir para Portugal não?". Aí eu falei: "Eu te pago em euro". Ele falou: "Opa, agora". Aí eu falei: "Mesmo?". Ele falou: "Sim". Aí eu falei: "Que bom, então me empresta que eu vou". E aí eu fui e falei com meu marido, na época, e ele já estava, nós já estava numa vida terrível, Sim. uma vida que lá fora nós era casado, mas lá dentro de casa nós não era mais, Já nós já não era estava 8 mais. meses a separado dentro de casa. E aí era tudo que ele queria, né, eu creio que era tudo, porque a vida dele lá fora era de estar com outras, então seria uma boa. Você estava livre. Estava livre. Aí ele foi e falou assim: "Não, se você quer ir", e eu queria dar uma reformada na casa, porque a casa não estava terminada, Sim, aí eu falei: "Eu vou, fico lá uns 2 anos e volto só para reformar a casa, depois eu volto". Aí ele falou: "Se é isso que você quer", e eu falei assim, só que na minha mente eu estava querendo vingar o que ele me fazia. meu Na minha mente eu queria fazer Dá o troco, mas um troco bem dado, porque a vingança é terrível, né. a Então quando a vingança. gente não tem Jesus, a gente só quer se vingar. É verdade. E eu pensava comigo: "Eu vou para Portugal, lá encontro um português, me caso com um português, não quero nem saber mais dessas coisas. Isso aqui fica por aqui mesmo". Mas ao mesmo tempo, meu coração doía, porque eu tive que deixar meu filho com ele. Você foi sozinha? Aí eu fui sozinha, porque já tinha umas irmã minha, a minha irmã e minha tia estava lá. E minha mãe ficou com meu filho. Sim. Como assim? Ela ficava de dia com ele, porque ele estudava, Uhum. E eu e à noite ele pegava o menino e ficava com o levava pai, para ficar com ele. dormir com ele, de manhã ele levava para mamãe. E assim foi, nós combinamos, e eu já estava 8 meses, assim, separada dele. Aí uma amiga minha chegou em mim, mas eu amava meu marido muito, eu amava ele, eu não queria perdê-lo. Eu estava machucada, eu estava triste, eu não queria Ferida. aquilo. E aí uma amiga minha falou para mim assim: "Tânia, você vai para Portugal, o seu marido fazendo o que ele está fazendo, ele vai para outra mulher aqui dentro da sua casa". E eu falei: "Mas eu tenho que ir, porque se eu não for, eu vou acabar ou ele me matando ou eu matando ele". Porque as vozes era muito nítida, falando ao meu ouvido, eu falei: "Eu não dou conta mais". Aí eu falei: "Eu tenho que ir". E acabei indo, fui, né, e deixei ele e meu filho. Só que eu não sabia que lá Deus ia fazer um milagre Ele na minha estava vida. marcando um encontro. E eu muito rebelde com Jesus, eu não queria saber de Jesus, eu falava: "Não", e falava para todo mundo: "Eu não quero mais saber de igreja, não quero saber desses pastores, desses missionários, não quero saber que vai fazer nada na minha vida, porque se Jesus não fez até agora, quem vai fazer sou eu". Meu E Deus. eu desafiei o Deus vivo, tenho certeza disso, mas o amor dele era infinito Não, a com a minha graça. vida. E aí eu vou para Portugal e deixo meu filho, deixo tudo ir para trás e vou embora. Muito triste, muito sofrido, mas eu fui. Quando eu chego em Portugal, com esse meu concunhado, quando chego no aeroporto, eu já senti quando eu desci, eu já senti um gelo veio sobre mim, assim, uma coisa ruim. Meu Eu Deus. olhei para ele e falei: "Josi, eu só não quero morrer aqui". Aí ele falava assim: "Morrer?". Eu falei: "É, eu quero trabalhar,
fazer o que eu tenho e voltar, mas eu não quero morrer aqui". Ele falou: "Por que você fala isso?" Eu falei: "Por não sei, eu não quero morrer aqui". E isso eu falava para todo mundo. E quando eu cheguei até o lugar onde estava minha tia e a minha irmã, eu falo para elas: "Não me fala de crente, não quero saber de crente, não quero saber de igreja, não quero saber de ninguém. Isso. Eu vou viver a minha vida. Aqui, acabou, não me fale disso". E elas era cristã. Minha irmã falava: "Ai, Tânia", fala: "Não fala, eu não quero saber". E eu estava ali, fui parar dentro de uma casa de uma mulher chamada Marta, que elas morava junto nesse lugar, alugava quarto, e Marta tem uma irmã cristã. E eu tô lá, chorando e sofrendo, chega Raquel Borges, nunca vou esquecer dessa mulher. Meu, Raquel Borges me faz um convite. Eu estou sentada numa mesa chorando por causa de muita saudade do meu filho. Já fazia um tempinho que eu estava lá estava lá. e sofrendo e falando: "Não, eu não vou aguentar ficar sem meu filho". E ela chega e pergunta para mim, cristã ela, de Maringá, do Paraná de Maringá, e ela perguntou para mim assim: "Tá chorando? Muito meiga". Aí eu falei: "É difícil a gente estar num lugar sem a nossa família, é muito difícil, eu deixei meus filhos, né". A minha filha, a primeira, já a minha avó a sogra do primeiro marido criava. A Cuidava dela. segunda, minha mãe. Falei: "Meu Deus, será que eu vou viver essa vida deixando o filho para trás?". E estava ali, ela me chama para ir numa conferência, né, uma festividade da igreja. Aí eu olhei para ela assim, mas ela foi tão meiguinha, eu Ficou falei: com "Ai, dó de que". falar não. Aí ela falou assim: "Mas eu queria que você fosse meiga". Aí eu falei: "Ai, mas será que nós não pode falar depois?". Ela falou: "Então faz assim, na quarta-feira você me fala". Eu falei: "Ah, então tá bom, tchau". Aí já saí meio emburrada, fui para dentro do meu quarto. Chego lá no meu quarto, coitada da Sandra, a Sandra sofreu comigo, a minha irmã. Eu falei: "Sandra, você não sabe o que aconteceu. Você acredita que a irmã da Marta me chamou para ir para a igreja?". "Eu não vou, Sandra. Eu não vou. Eu não quero saber de igreja". Aí ela falou assim: "Mas por que que você não falou para ela?". Eu falei: "Ela era tão meiga, tão bonitinha, que eu fiquei com medo de falar para ela que eu não ia". "E agora?". Eu falei: "Quarta-feira eu vou chegar tarde do serviço. Eu vou ficar trabalhando até meia-noite. Quando eu chegar aqui, ela já está dormindo e já se foi e ninguém me achou. Eu não quero saber, Sandra. Tenha fé". E esse tenha fé era na minha vida. Carregou. E aí foi. Aí quando foi na quarta-feira eu chego muito tarde da noite, tudo escuro, falei: "Ô, maravilha". Aí cheguei de ponta de pé, todo mundo dormindo, fui pegar a toalha para tomar banho, falei: "Agora eu tomo banho, E vou pra deita. cama, eles não me veem e acabou". Nada, que quando eu saio na porta, quem tá lá? Raquel Borges: "Oi, ai, tudo bem? Eu tudo bem". Ela: "Nossa, você chega tarde, né?". Eu falei: "É, chego tarde". E ela falou: "Ai, mas eu estava te esperando para saber se você vai". Aí eu falei: "É?". Eu falei: Mas você vai cantar?". Ela falou: "Eu vou cantar, né, mas eu queria que você fosse". Mas ela foi tão meiga, eu acredito que foi o Espírito Santo que me Com convenceu, certeza. porque a minha palavra era para sair não, saiu sim. Aí ela deu um pulo assim: "Você vai?". Eu falei que vou". Ela falou: "Falou, acabou de falar". Aí eu falei: "Ah, não, meu Deus". Aí eu falei: "Ah, então tá, eu vou". Eu falei: "Passa o endereço". Aí vou eu de novo para dentro do meu quarto, de novo com raiva. A Sandra tá lá: "Sandra, Sandra". Sandra, daí ela: "Que é?". Eu falei: "Sandra do céu, você não sabe, a mulher estava lá na porta do banheiro me esperando, você tem noção um negócio desse, Sandra?". E ela falou: "E aí, o que que aconteceu?". Eu falei: "Ela perguntou se eu ia, e eu tão meiga daquele jeito, eu fui falar não, falei sim". "Você vai?". Eu falei: "Vou, e você também vai, porque você é crente e você tem que ir comigo". Aí ela: "Não, nós vamos". E acabou chegando o dia da festividade. Eu muito descrente. Quando chega nessa igreja, a minha irmã vai e fala assim: "Vamos sentar lá na frente". Eu falei: "Não, não quero, eu vou sentar lá atrás, Lá no fundo. lá no fundo, porque a hora que ela acabar de Falar: cantar". "Amém, tô indo embora". Eu só vim por causa dela cantar, Sandra. E vou dizer uma coisa, quando começar a dizer que Jesus vai fazer, eu tô fora, porque esse Jesus não tá fazendo nada, na minha vida ele não faz nada. Aí a minha irmã: "Misericórdia, Tânia". Eu falei: "Não, é isso mesmo". Aí fomos e sentamos.
Quando ela cantou muito, muito, uma mulher cheia da unção de Deus, uma pequenininha, mas que tinha um vozeirão lindo, e a festividade, canta-se vai, canta vem, e acabou. Aí eu falei: "Ah, você não podia ir embora, né?". A falou: "Tânia, tem a palavra". Eu falei: "Ai, meu Deus, agora veio essa palavra. Aí nós vamos embora que hora, hein?". Aí ela falou: "Ai, eu não sei, Tânia". "Você Tânia, calma, Tânia". Eu falei: "Ai, eu não queria estar aqui". Mas aí passou. E nisso aí os pastores chamou, eu estava morando em Lisboa, né, Portugal já. Sim. Quando chama o pastor Paulo Robertos, ele se chama Paulo Roberto, os 7 cânceres. Ele teve 7 cânceres, esse Uau, pastor. foi E curado. ele conta o testemunho dele. E eu olho assim e falo: "Nossa", e ele conta o testemunho dele por cima, que eu lembro, ele falou que ele ia tentar o suicídio, porque ele já estava com câncer, o câncer já tinha tomado ele da planta da cabeça à planta do pé, Meu e ele Deus. vai para dentro de um galinheiro, para tirar a A vida, vida dele. e Deus usa as galinhas ali, e Meu as galinhas começam a entrar no mistério e ele é curado. meu E eu Deus. fiquei impactada, eu olhei assim e falei: "Nossa, curar dentro do galinheiro? Olha, é isso aí, tem que ter fé demais". Aí eu falei: "Tá vendo, você tem que ter fé, porque olha o galinheiro, as galinhas virou o quê? Médica, enfermeira, o que que virou aquilo?". E ela deu uma risadinha assim e ficou. E aí ele chamou uma mulher lá na frente e começou a revelar para ela. E eu fiquei sentada assim, eu falei: Você vai começar. começou essa ladainha de novo". Aí ele começou a falar com ela e eu ouvindo isso e aquilo. E acabou, ele mandou ela sentar e eu lá atrás. Aí ele olha lá atrás e fala assim: "Você mulher, vem aqui". Eu olhei assim para o lado e falei: "Moço, tá chamando você?". Eu nunca imaginava que seria eu. Quando eu apontei para ela e falei: "Tá chamando você?", ele falou: "É você que tá falando que é ela". Aí eu falei: "Ah, não, eu não acredito que vai até aqui, vai começar tudo de novo". E aí ele falou: "Você". E eu fui. E quando eu ia indo, como eu estava muito descrente, eu falei: "Ai, não faz mal não, porque quando ele falar, ninguém tá me vendo mesmo, eu corto o cabelo, pinto o cabelo, ninguém me conhece aqui, eu que não vou ficar escutando esses negócios". Mas fui. Quando chegou lá na frente, ele falou assim: "Eu sou o pastor Roberto, Paulo Roberto". Eu falei: "Prazer". Muito chateada ali, com vontade de sair correndo, mas algo me segurava naquele lugar. Aí ele falou assim: "Você me conhece?". Eu falei: "Não". Aí ele falou: "É brasileira?". Eu falei: "Sim". Aí ele falou assim: "O que Deus vai falar para você vai ficar marcado para o resto da sua vida". Aí eu falei: "Uau, que agora? Que será? Meu Deus, vai que vai falar alguma coisa que eu fiz lá no Brasil, eu tô lascada aqui no Uhum. Portugal". Aí ele falou assim: "Vira para frente, porque o que Deus vai falar vai ficar registrado para o resto da sua vida". Aí eu falei: "E agora? Os outros vai ver minha cara. Pronto, como que eu vou Virou. arrancar a cara, meu Deus? Agora lascou tudo". Aí eu falei: "Ai, que homem". Aí quando eu virei, ele falou: "Vira". Aí eu virei, ele falou: "Você não me conhece?". Eu falei: "Não". Eu já estava nervosa, eu falei: "Não". Ele falou: "O que Deus vai falar vai ficar registrado para o resto da sua vida". Aí ele falou assim: "Pra tu saber que é Deus". Aí ele foi lá no fundo, ele foi em lugares que eu nunca esperava, porque quando eu estava no mundo, no meio do povo, na mesa dos escarnecedores, sempre quando você está ali bebendo, fazendo coisa que não deve, que não agrada a Deus, alguém fala de Jesus. E eu ficava muito uriada, porque todo o tempo que eu estava nessa mesa, alguém falava, eu falava: "Ai, lá vem falar". Aí eu falava aí: "Ai, mas Deus isso e aquilo", eu falei: "Não, eu". E eu sentava na mesa dos escarnecedores, sempre tinha essa conversa. E eu falava: "Olha, falar a verdade, eu não acredito mais em Deus. Eu não acredito que Deus existe, eu nem sei se ele existe. Mas, se ele existisse mesmo, ele poderia me dar 5 dias de vida. Ele falasse me avisasse que ele me dá 5 dias de vida, Meu que eu Deus. ia gastar o dinheiro que eu tenho, e quem quisesse desfrutar de mim podia desfrutar, porque a terra ia comer mesmo". E eu tinha esse palavra, Misericórdia. no meio dos escarnecedores. Hum. E quando eu chego lá, ele
Fala assim: "Vira para frente, porque o que o Senhor vai falar para você vai ficar registrado para o teu resto da tua vida". E aí eu viro, aí ele fala assim: "Para tu saber que é Deus", ele diz assim: "Quando tu senta na mesa dos escarnecedores, tu fala assim: 'Se ele existe, que ele me dá 5 dias de vida'". Meu Deus. Aí eu fiquei muito chocada, eu olhei assim e falei: "Como esse homem sabe disso?". Aí ele falou: "E para saber que ele é Deus, ele diz para dizer para você que ele vai te dar 5 dias de vida. Ou você se conserta na presença dele, ou ele abre a sepultura e você desce, Meu e nem Deus. na tua terra tu volta mais". E o que que você sentiu quando ele falou isso, Quando ele Tânia? falou isso, parece que tinha uma bomba dentro de mim, parece que algo explodiu dentro de mim. Eu não chorei, mas eu senti que aquela Tânia foi quebrada. Uau. Sim. E eu falei: "Nossa, que forte". E ele falou assim: "E tem mais, te fiz uma promessa, um presente te disse que te dava, e esse presente está chegando para ti. E digo mais para você, as portas dessa terra se fecham para você aqui. Tu veio, mas as portas vai se fechar, porque vou eu te levar para tua terra. E lá eu vou fazer o que eu tenho para fazer na tua vida. E muitos vão olhar para você e vão dizer quem te viu e quem te vê". Glória a Deus. E ele falou assim: "E pode se aceitar". E eu saí dali que eu não tinha rumo, e eu fiquei muito, assim, impactada, eu falei: "Meu Deus, isso foi muito no profundo". Sim. E se passa 2 dias e eu começo a passar mal. Eu começo a passar mal, 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 mal. Tudo que eu comia, tudo que eu fazia, eu vomitava, eu vomitava, eu vomitava. Meu E eu Deus. falava: "Sandra, já tem 2 dias, só falta 3, Sandra, eu vou morrer". E a Sandra: "Tânia, pelo amor de Deus", eu falei: "Sandra, ele falou 5 dias. Eu não eu já tem 2 que eu tô desse jeito, eu vou morrer aqui, eu não quero morrer aqui". E a minha tia, que eu amo, né, hoje eu tenho essa tia foi muito, assim, muito amor. Hoje ela tá com um câncer, né, oro muito pela vida dela, eu creio que Deus vai entrar com a cura Em na nome vida de dela. Jesus. Mas ela foi, olhou pra mim assim e falou: "Tânia, você não tá grávida?". Eu falei: "Você tá doida?". Eu falei: "Como grávida? Eu sou operada". Meu Eu Deus. falei: "Eu tive uma cirurgia no útero, eu não posso ter filho. O médico disse que eu nunca mais seria mãe". E ela falou: "Mas eu acho que você está grávida, Tânia". Eu falei: "Não tem condições". E eu fiquei assim sem saber, porque até aí eu tinha 8 meses separado do meu marido, quando eu te disse lá atrás, Sim, mas quando minha amiga falou daquela situação, eu tentei ter uma aproximação com sim. ele. E nós tivemos um momento junto. E foi só uma vez, mas eu nunca imaginei que nesse momento eu ia engravidar e eu não podia, porque eu era operada. Meu E Deus. aí eu chego e ela Presente de falou Deus assim: mesmo. "Tânia, eu vou comprar o teste para você". E eu lembro até hoje que foi 10 euros. Eu falei: "Gasta o seu dinheiro, porque eu não vou gastar o meu não". E ela foi lá e comprou. Quando ela trouxe, ela falou: "Faz, Tânia, o teste". Eu fui e fiz. E quando eu fiz, deu positivo. Eu estava grávida. Uau, E há 5 anos antes de eu ir para Portugal, Deus falava: "Eu vou te dar um filho, o filho da promessa". Usava vasos para me dizer, eu olhava assim e falava: "Nunca". Uma vez eu entrei dentro de uma favela, Deus usou um homem, e ele falou assim: "Deus manda ele dizer, mulher, que vai te dar o filho da promessa". Eu olhei para a cara dele e pensei só comigo mesmo, falei: "Idiota ele, né, porque eu sou operada, como que ele tá falando isso?". Aí ele voltou, é na da hora que ele carne. voltou, ele olhou para mim e falou: "Mas o meu Deus manda ele dizer que não tem remédio nem operação que ele não entra". Uau, E se passou 5 anos. E quando eu chego em Portugal, Deus me presenteia com a minha filha, que hoje tem 20 anos, que é a Juliana. E aí, quando eu faço esse exame, meu mundo acabou,
porque começou tudo a rodar. Eu falei: "Como? Eu venho para um país para voltar Fazer para um alguma outro lado, coisa. agora eu vou voltar buchuda, sem nada. O que é a minha vida?". Mas ao mesmo tempo eu senti uma alegria, porque eu tive o encontro com Jesus. Sim. Eu já não era aquela Tânia. E eu comecei a ver que as promessas dele foi se cumprindo na minha vida. E mesmo assim continuei trabalhando, trabalhava com uma senhora de 94 anos, dona Margarida, cuidava dela. Sim. Aí ela queria que eu ficasse. "Maria, fica", ela me chamava de Maria. "Maria, fica aqui, tem a bebê aqui, Maria". E eu falava: "Mas eu preciso ir no médico". E quando eu fui ao médico, que a médica me examinou, ela falou: "Realmente você está grávida". Mas ela falou assim: "Olha, o que você está me dizendo, você é cuidadora". Eu falei: "Sim, sou cuidadora de idosos". Ela falou assim: "Quantos anos tem a cuidadora sua?". Eu falei: "Tem 94 anos". Ela falou: "Primeiro, você não pega documento aqui, porque ela passou dos 80, não Olha, tem como ela assinar nada para você. E eu vou dizer uma coisa para você, se eu fosse você, eu voltava para tua terra, porque as portas aqui se fecham. uau, Porque se você tiver essa criança aqui sem ser documentada, você pode acontecer deles falar que essa criança morreu e acabar roubando essa criança de você, porque meu muitos aqui, Deus. depende da clínica, tira as crianças da mãe por não ser legal aqui". E Ela doa para uma falou: família, que é "E as legal, portas se fecham para você". Quando ela falou isso, eu lembrei do que o pastor Paulo Roberto da me falou: profecia. "A porta se fecha para você". E aí eu chego na dona Margarida e falo: "Dona Margarida, eu não posso ficar aqui. Eu preciso voltar para minha terra". E ela disse: "Volta, Maria, volta para o teu povo". Olha, E eu volto para minha terra. Volto para minha terra com a minha filha, mas já totalmente na tela Tânia, não era mais. você ficou em Portugal quanto tempo? Eu fiquei em Portugal, eu cheguei lá, eu acredito que o tempo que eu cheguei lá, eu estava de uns 2 meses de gravidez, eu acredito que sim. Eu cheguei a ficar lá até meus 7 meses de gravidez, Então porque você ganhou a Juliana no Brasil. eu ganhei ela no Brasil, porque eu não poderia ganhar lá. Uhum, Eu queria ganhar lá, mas não podia. sim. E aí eu volto, quando eu volto, meu marido reformou a casa, pintou Olha, a casa, tinha arrumado a casa, e nós volta de novo, e aí eu começo a servir a Jesus. Aí eu começo a ter uma vida com Cristo. E aí eu começo a entender o tanto que Deus fez e continua fazendo na minha vida. sim. E eu começo a ir para a igreja, aí Deus começa a usar grandemente. E foi muito rápido, com 2 anos eu passei a ser diaconisa, com 2 anos no ministério. Quando As você voltou para São Paulo mesmo? Eu voltei para São Paulo e eu comecei a andar com ir para uma igreja que lá em São Paulo se chama Avivamento da Fé. Avivamento da fé. E aí depois eu tinha muitos amigos da Assembleia de Deus. Hum, E aí tinha uma pastora que tem, ela vive até hoje, a pastora Dolores, uma amiga. uhum. Ela tinha um ministério, Assembleia de Deus Irmãos Unidos. E ela me pediu e nós se encontramos e ela me ajudou muito, e eu comecei a ajudar ela na igreja dela. E comecei com ela, começamos a ir para Monte, acho que é por isso que eu amo Monte, porque foi lá que Deus me resgatou, foi lá que Deus me deu força, né, para me continuar. E aí eu começo a ir para o Monte, e ali Deus começa a fazer, e com 2 anos que eu tô com ela, eu passo a ser diaconisa. Anisa. Aí Deus começa a fazer grande obra, só que Deus me tira daquele ministério e eu vou para a Assembleia de novo, mas com o ministério do pastor Carlos. Aí eu vou para o pastor Carlos, que é irmão Machando em Cristo, e estou ajudando ele lá. E aí, com 4 anos que eu estou caminhando, eu sou a primeira missionária do ministério dele. Glória a E aí Deus. Deus começa a fazer grandes obras na minha vida, e eu começo a entender o amor de Deus. E Deus, tudo que ele falava, quando eu não ouvia ele, quando eu desacreditava dele, que eu batia de frente com ele, mas mesmo assim ele me amava. E muitas vezes quando até eu leio e eu fico olhando a passagem de Jonas.
Jonas, na oração dele, ele discutia com Deus, ele discutia, e era como eu. Eu perguntava para ele: "O que que eu vou fazer nessa vida?". E aí ele me dá um renovo, ele me renova. E tudo aquilo que ele me falou está sendo concluído no dia de hoje. Hoje já tem 20 anos que eu estou na presença. Aí eu ando uns bons anos no Brasil como missionária, aí nos ministérios, Deus fazendo grande obra, curando, né, Sim, salvando. E depois ele me deu uma promessa que ia me trazer uma terra que quando eu queria vir, eu não servia a Deus, que seria os Estados Unidos. E hoje eu estou aqui, né, já vai para 12 anos. 12 anos. E quando ele falou para mim que eu viria para uma terra aonde que não tinha esse trabalho, que hoje eu sou, né, da Assembleia, que todo mundo sabe, a daqui dos Estados Unidos, Assembleia do Pastor Onário, Cansando ele. Alcançando Vida. Estou ali com eles já vão para 12 anos e quando eu chego nesse ministério, eu fiquei assim olhando e falei para ele, falei: "Pastor, aqui vocês não têm consagração, vocês não faz, porque no Brasil a gente tem muito, e eu não vi que faltava aqui". Lá no Brasil você também trabalhava na área de libertação? Sim, sempre, desde o meu começo, já junto com as pastoras, Sim, missionárias, tudo, sempre eu fui focada com a área da libertação. libertação. Aí eu pego e pergunto a ele, e ele vai e me diz que não tinha esse trabalho, porque aqui as mulheres trabalham muito, isso e aquilo. E eu falei para ele: "Se o senhor ver, orar e buscar e Deus der a confirmação para o senhor, eu queria fazer esse trabalho". E ele falou: "Verdade?" Eu falei: "Sim, pastor". E passou nem uma semana, ele veio até a mim e falou: "Irmã, pode começar". Eu falei: "Mas só que eu vou fazer no sábado", porque aqui a gente tem que trabalhar, você sabe, Sim, né, nós não tem não é como igual lá no Brasil. viver aqui. Lá no Sim, Brasil, né, a gente consagrações podia de manhã. de manhã era segunda, quarta e Sim, sexta, aqui ou a só semana podia toda, né. sim. E eu falei: "Eu posso fazer no sábado, pastor". E ele falou: "Então tá bom". E aí começamos e agora já vai para 12 anos. Já tive proposta muito de trabalhar no sábado de manhã, mas eu nunca troquei. Eu nunca troquei Jesus. Eu falei: "Não, Deus me deu esse trabalho". E eu tenho sempre falado: "Só se Deus falar para mim: 'Acabou, Tânia'", ou o pastor Leonardo chegar em mim e falar: "Irmã Tânia, não dá mais para a senhora ficar nesse trabalho". Aí eu abro mão, mas fora isso não, eu amo. Eu acredito que é o meu fôlego de vida. Sim, É o meu oxigênio. Eu sem essa consagração, acho que eu não sou ninguém. E eu vejo o quanto que Deus cuidou de mim. Depois Deus me traz para os Estados Unidos com meus 2 filhos. sim, Meu marido não quis servir a Jesus, meu marido decidiu viver para o mundo e eu não queria o mundo para mim. E ele não queria uma mulher cristã. Então ele foi embora 2 anos antes de eu vir para os Estados Unidos, ele foi embora de São Paulo para o Rio de Janeiro, que mora até hoje no Rio de Janeiro. E depois de 2 anos que eu estava sozinha, eu fui para os Estados Unidos com 2 filhos. meu Deus, Um que não é filho fácil, né. Vim já com a família já não é fácil, imagina você não, sozinha com 2 filhos, não sabendo o que vai enfrentar, né, e também tem a responsabilidade só para você, né, de ter sim, que cuidar, trabalhar, prover para essas criança. sim. Porque cheguei, né, o meu filho tinha 20, ia fazer 20 e a menina tinha 9, 19. né, então, graças a Deus eu tenho meu irmão aqui, fiquei Sim, 4 meses com eles, né, com meu irmão e com a minha cunhada, abriu a porta para sim, mim, mas depois de 4 meses eu tive que andar. é, E aí eu comecei a andar e vi o cuidado de Deus. Deus tem cuidado de mim até hoje. Eu estou aqui 12 anos com meus filhos. Hoje meu filho é casado, né? Já tem uma neta. Ele casou para a honra e glória do Senhor. Foi muita luta, mas hoje ele está vivendo a vida dele casado. Tem a Juliana também me deu uma neta, né? Que eu tenho a Melissa, a que Elissa. Melissa anda comigo para cima e para baixo. E eu continuo aqui fazendo a obra, fazendo aquilo que Deus manda. Graças a Deus tenho um respeito com todos os ministérios e vejo que todos os ministérios me reconhecem como uma mulher de Deus aqui. Eu fico muito grata. Aonde eu passo, sou muito respeitada.
e vejo que Deus me transformou, Ele me mudou, Ele me tirou lá do lamaçal, aonde ninguém dava nada, aonde eu olhava para mim e não me via. Mas quando Deus quer mudar a sua identidade, você quer. Porque muitas vezes eu olhava para o espelho e falava: "Eu não quero ser essa Tânia, eu não posso ser essa Tânia". E eu via que eu sozinha não ia conseguir. Não conseguia. Mas Ele fez eu atravessar o oceano para ter um encontro comigo. Sim. E quando ele teve esse encontro, eu louvo a Deus pela vida desse pastor. Eu sei que por pouco tempo fiquei sabendo que ele está lá em Brasília, ele faz um trabalho de Deus usa muito ele em área de cura. E eu sou grata por esse pastor. Glória Sou a grata por Deus. todas as pessoas que passou no meu caminho e acreditou no meu ministério, Sim. porque eu mesmo não via mais. A minha vontade era só de morrer e não viver, mas hoje eu vejo que vale a pena. Por isso que o meu desejo sempre foi trabalhar com a área de libertação e nunca desistir das É, pessoas. vale a pena ter fé e confiar, né. Confiar, porque Confiar. Jesus não desistiu Não e a gente desistiu. não pode desistir. Então eu acho que a gente temos que entender que o Senhor nos chamou para uma grande obra. E é tão verdade aquele versículo que fala que as misericórdias do Senhor, né, são a causa de nós não sermos consumidos. Foi Sim. nessa passagem aí da sua de todas as vezes que você falava: "Não, o Senhor só fala, o Senhor não cumpre, o Senhor só fala", e Deus falou Deus ainda teve misericórdia, né. Falou: "Ô minha filha, você nem sabe o que que você está falando, vou ter misericórdia de você". Sim, o amor dele, né, o O amor dele era amor de infinito, Jesus. porque ele poderia muito bem se rebeliar comigo também, porque eu era Sim, rebelde. Eu era muito rebelde com ele, eu falava com ele como um qualquer. Eu falava: "Você não faz nada", ele faz tudo. Ele é o tudo da nossa vida. Só que você tem que se enxergar e olhar que o Senhor, ele só quer que você olha para você e diz: "Eu tenho valor". sim, Então hoje o que eu tenho que para é dizer preciosa. para cada mulher, não desiste do chamado e não desacredita que Deus fala, porque Ele fala e se Ele tem algo com você, Ele vai te trazer, de uma maneira ou outra. Mas eu também falo, eu fui presenteada, porque Deus me atravessou um oceano para falar comigo em Portugal, mas não é todos. Sim, Alguém Deus tem que levar para o leito. Alguém Deus tem que levar para o leito, às vezes está na hora da dor. Muitas vezes Deus tem que tirar alguém e é muito difícil. Então a gente tem que entender que quando ele fala, ele cumpre. E volta para Jesus. O que eu tenho para dizer, não para. Muitas pessoas falam assim: "Ah, mas está desviado, mas aquilo ali não vai dar em nada, aquilo ali vai morrer", não. as promessas, o senhor só faz promessa, quanto tempo? O senhor fez as promessas para mim tem 20 anos, 10 anos, Sim. e aí o senhor não cumpre. O que que você pode falar para essas pessoas hoje, Ah, irmã Tânia? não, hoje eu falo: "Tenha fé". Tenha fé, Tenha fé, confia, confia, permanece firme, confiante, e se Jesus falou, ele vai cumprir, porque a cumpriu. palavra dele diz: "Eu não sou filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa". Então ele nunca vai se arrepender. Se ele tem algo contigo, ele vai fazer, mas no tempo No dele. tempo dele. Eu tive que perder, eu tive que passar por processo que se eu tivesse hoje a oportunidade de voltar, eu voltaria muito mais rápido para Jesus, porque aquele vazio. Hoje eu não preciso de nada. Deus me libertou da bebida, me libertou do cigarro. Hoje eu sou liberta de tudo, mas eu tenho aquela Feliz. alegria de A Cristo alegria dentro do de mim. Senhor que é a nossa E força. eu achava que eu nunca ia ser liberta. Então hoje o que eu tenho para dizer é: volta, volta para Jesus. Jesus te ama. Jesus me amou e ele vai te amar também. Não desista dele. Os sonhos dele são maiores do que o nosso. Glória a Nunca imaginei Deus. que eu ia estar nos Estados Unidos com os meus filhos, com as minhas netas Santo. e servindo a Deus e fazendo a vontade dele. E onde fala, Tânia, vai, eu mesmo cansada, às vezes que a gente está Vai. cansado, porque não, mas E vamos lá. ainda cuida de mulheres, né, irmã Cuida de Tânia? mulheres, estamos aí próximo a um retiro de Sim, 50 mulheres, glória a e Deus que por já vem isso. esse retiro para 9 anos aqui nos Estados Glória a Unidos, Deus. e Deus Deus é está dando maravilhoso. maravilha. Eu sou grata a cada pessoa, É, grata por conhecer você também, a irmã que Tânia é chegou muito, aqui. muito boa, A muito gente engraçada, eu brinca, gosto dá muito dela. risada, Sim, mas a gente tira o tempo com Jesus e a verdade, gente vê que Jesus está no controle de é tudo. verdade. Eu só posso dizer que volte para Jesus. Sim, Jesus, ele é fiel e se ele Jesus é o caminho, prometeu, né, ele é o caminho, ele verdade da vai vida. fazer na nossa Glória a vida. Deus, eu fico muito feliz, irmã Tânia. Já tinha ouvido eu já tinha ouvido seu testemunho, assim, poucas
poucos pedaços, mas assim, completa. Eu tô ouvindo hoje, eu fico muito feliz que Deus fez na sua vida e feliz de ver as promessas do Senhor se cumprindo. Conheço a irmã Tânia, vejo ela lá trabalhando com as irmãs com toda excelência, mesmo cansada, tá ali, né? O pastor fala com ela, ela se prontifica. Então, assim, é muito prazeroso ter você, né? Também caminhando, né, junto com você. E é um prazer Obrigada. ter você aqui no nosso RecontarCast. É um prazer ter você como amiga. A gente troca testemunhos, né, do que Deus tem feito na Sim, nossa vida, experiências com Deus, sim, e é sim. maravilhoso. E eu quero te agradecer, irmã Tânia. Deus abençoe demais você, abençoe sua vida, abençoe sua família, seus filhos, seus netos. E RecontarCast está aberto, porque eu sei que não é só esse testemunho que você tem mais testemunhos, e é um privilégio ter você aqui conosco. E eu quero agradecer vocês que ficou com a gente aqui, né, no nosso Recontar. Não deixe de assistir os nossos episódios, compartilhe esse vídeo com alguém, compartilha os testemunhos, deixa o seu like, comenta e Deus abençoe vocês. Até mais.